Não é necessariamente dívida que leva você ou um país à falência, e sim a incapacidade de pagar os juros dessa dívida. Porque essa coisa, do ponto de vista de investimento, de empreendedorismo, o único motivo razoável para você tomar dívida é se isso vai te tornar mais produtivo, se você vai ganhar dinheiro por tirar dinheiro emprestado. Então, digamos, você é trabalhador, você precisa trabalhar e você vai ganhar um salário muito maior agora do que o emprego que você está agora. Você está trocando de emprego, você vai ganhar um emprego, então você vai sair de zero para um novo salário. Porém, para ganhar este novo aumento, esse novo salário, você precisa de um carro para que você vá trabalhar. Senão você, por algum motivo, não consegue ir. Digamos, não tem linha de ônibus ou enfim. Você vai ter que comprar um carro. Aí você vai entrar numa dívida para pagar um carro. Sim, mas bom. Digamos que o aumento que você vai ganhar vai ser de 0 para 3 mil reais. É o seu salário. Você vai sair de um salário de 3 para 6. Isso não existe muito, mas enfim. E a dívida do carro vai ser R$1.000 por mês. Você fala, bom, então eu tô pagando 1.000 para ganhar 2.000. Aí tá joia, aí vale a pena. Isso é o que acontece em indústrias para todo lado, né? Vale a pena você tirar crédito para ganhar dinheiro? Bom, na maior parte dos casos, sim. Tem umas análises um pouco mais complexas, mas digamos, uma empresa vai se expandir. O lucro dela é agora 500 e ela vai ter que tomar uma nova dívida para atender novos mercados, etc, etc. Qual que é o projetado que o lucro vai subir? O lucro vai subir de 500 para 800. 300 embolsado. Quanto que o empréstimo vai custar? 150. Porra, então estamos ganhando dinheiro, cara. Pega o empréstimo, paga o juro e ganha dinheiro. Põe dinheiro no bolso. Vamos fazer isso aqui. É investimento. Está sendo nova produtividade, você sobe, ou seja, a sua produtividade sobe mais do que o juro da dívida. O que acontece com nações? Estados raramente conseguem fazer isso. Estados geralmente sobem sua dívida além do que a produtividade dessa população sobe. O maior exemplo disso é o Brasil, certo? A nossa produtividade não sobe desde 1981, mas a dívida subiu. Ou seja, os juros da dívida que o governo brasileiro tem que pagar são sempre crescentes, enquanto a produtividade brasileira não sobe. Embora o PIB possa subir porque gente desempregada está começando a trabalhar, eventualmente você bate num teto, e aí você vai ter que continuar tirando dívida, só que o salário das pessoas não sobe, impostos não sobem, e daí você se ferrou. Porque você tem que pagar 600 de juro, coleta 300, então você tem que sempre tirar 300, só que quando você tira 300, isso gira 30 novo de dívida, de juros, aliás. Então no seu próximo exercício você vai ter que pagar 600 mais 30, ou seja, tem que tirar 330 extra, o que gera novos 30, e eventualmente você explode e vai à falência. E é esse o processo que vários países estão, o Brasil está, mas os Estados Unidos é o foco desse vídeo. Olha só, uns 2, 3 minutos pra dentro eu falo qual é o assunto, né? Já tava no título. Mas o que acontece? Qual é o problema que os Estados Unidos enfrentam? Qual é a situação lá? A situação é o seguinte. Nos últimos 10 anos, a dívida deles subiu 120%, de 9 trilhões de dólares para hoje 20,5 trilhões de dólares. Aí o que acontece? Bom, isso gerou produtividade? Porque tomaram crédito, tá bom, né? Vamos pensar como uma empresa. Tá errado, mas vamos pensar como uma empresa. Se eles tiraram esse dívida de governo, o governo gastou um monte de coisa lá, mas a produtividade americana subiu 200%, porra, ganharam dinheiro, aí tá supimpa, né? Não, pois é, a produtividade americana nesse período só subiu 13%. Então aí você tem um problema muito grave, quer dizer, quem que vai pagar os juros dessa dívida? Eu também não sei. Esse é o problema. Inclusive, salários cresceram menos do que isso. Os salários da população cresceram apenas 10% no período. Claro, nominalmente eles cresceram mais, mas quando você ajusta para a inflação de 20%, 21 e pouquinho por cento nos últimos 10 anos, você tem um crescimento de salário só de 10% ao longo dos últimos 10 anos, o que dá um pouquinho abaixo de 1% ao ano, que é uma taxa brasileira de aumento de salário, quer dizer, um negócio ridículo. E ainda assim a dívida empilhou para cima gigantescamente. Ok. E ainda você tem um outro problema que é menos pessoas estão trabalhando nos Estados Unidos, é a participação na força de trabalho. Quantas pessoas em idade de trabalhar estão trabalhando? Bom, 16 milhões de americanos saíram da força de trabalho nos últimos 10 anos. Então, esses caras não estão produzindo, então não estão gerando salário, então, bom, não tem como o governo taxar eles, então se o governo não tem como taxar eles, não tem como pegar esse dinheiro para pagar a dívida. Claro, imposto é roubo, isso aí é tudo uma organização criminosa, mas vamos esquecer isso aqui por um momento, ok? A gente está simplesmente fazendo uma análise contábil aqui, ok? Então, bom, não tem mais tanta gente para taxar, tem outra participação reduziu, o desemprego está baixo, mas o número bruto de trabalhadores caiu, então você tem um problema. Então como é que você vai pagar isso? Exato, você não vai. Aí que mora o problema. Daí você pode me perguntar, mas espera aí, aliás, inclusive tem uma estatística muito boa também que saiu fim do ano passado, fim de 2017, de que a dívida dos domicílios, a dívida das pessoas, subiu 60% mais do que os salários delas.
Então aí você tem um problema também, mesmo que o governo não quebre, como é que essas pessoas vão pagar as dívidas delas? Bom, eu também não sei, elas também não sabem, por isso que elas estão fazendo novas dívidas para pagar as dívidas antigas. E o perfil de dívida mudou também. O que acontece é que dívidas de hipotecas caíram um pouco, mas subiu muito a dívidas de diplomas, que é o diploma universitário subiu demais, isso por causa de interferência americana, interferência do Estado no mercado, encheu de crédito, ou seja, inflacionou pra caramba o diploma, e agora você tem um diploma que custou $300 mil em sociologia, com foco na flautinha indígena Inuit, e você não consegue um emprego no Starbucks. Como é que você vai pagar esse troço? Mano, eu não sei, o cara não sabe, talvez o cara da flautinha Inuit saiba, mas fora isso, ninguém tem realmente muita ideia do que vai acontecer ao redor disso. E aí você deve estar se perguntando, mas peraí, como é que eles pagaram isso até agora? Como é que a gente chegou nesse ponto? Se isso está tão horrível, como é que ainda está sustentável? Bom, é importante lembrar que nos últimos 10 anos, que é o período de tempo que esse vídeo se encontra, os Estados Unidos fizeram a maior intervenção monetária da história. Foi juros a zero, se você contar a inflação, inclusive eles foram para negativo. E aí, bom, todo mundo pôde se endividar, né? Todo mundo comprando carro, todo mundo comprando aqueles diploma inútil, governo tirando dívida para todo lado, beleza. O problema é que eventualmente isso gera inflação, ela vai para 2%, que é o teto do Fed, chegou aí 3% por um pouquinho. Ela começa a subir e o Banco Central começa a ter que subir juros de volta. E aí você tem um problema. É a clássica armadilha de juros. O governo baixa juros, todo mundo compra dívida, como foi aqui no Brasil, aquele boomzão lá da nova matriz econômica, ai que festa desgraçada. O governo sobe juros, ninguém consegue arcar com isso, ninguém consegue refinanciar suas dívidas. A dívida que você pagava antes 2% agora custa 4, 5, 6%, o que para muitas empresas é o suficiente para acabar a festa, especialmente para empresas que se financiam majoritariamente com dívida, como por exemplo Netflix ou Uber. É o suficiente para rodar elas no chão, e a coisa estoura toda. Quer dizer, teve um momento, sim, nos últimos anos, onde dava para fazer isso, era racional fazer isso, tanto que foi feito. Trouxa quem não fez. Só que agora a conta chega, juros estão subindo, juros comerciais estão subindo, juros de cartão de crédito estão subindo, tudo está voltando a ser juro... Ainda está baixo, na verdade, está um e pouquinho a Selic deles e tudo mais, mas... pode ser que a coisa não aguente muito mais além de 3%. Inclusive, quando você vê a tendência dos juros do Banco Central americano, você vê que a tendência é clara para baixo. Eles conseguem subir cada vez menos antes de estourar uma nova crise econômica. A última foi em 5 e pouquinho por cento. E o Banco Central ainda estava subindo taxa de juros antes de admitir que de fato era uma recessão. Então talvez 2, 3% agora resolva. Só que agora é 2, 3% em cima de uma dívida de 20 trilhões e meio de dólares só no nível... do Estado, e depois você tem a dívida doméstica também, e todas essas decisões ruins em empresas que foram predicadas em cima disso. Produtividade não subiu, salários não subiram, não tem como pagar essa porcaria, e quando os juros voltarem à realidade, alguma coisa vai ter que acontecer. Calotes vão ter que subir, defaults vão ter que subir, um monte de coisa vai ter que acontecer. Qual é a solução? Você tem duas. Você tem a que deveria ser feita e a que vai acontecer. A que deveria ser feita é uma reforma institucional muito profunda. É você falar, bom, por que a produtividade não subiu? Porque o governo atrapalha muito. Quem gera produtividade nova é setor privado. O Estado não gera produtividade. O Estado destrói produtividade por definição. Não tem como ele fazer nova produtividade, porque toda ação dele é coercitiva. Isso é questão de definição econômica, isso não é ideologia, ok? Isso é definição econômica. Uma coisa que gera riqueza é aquilo que foi uma troca voluntária. Se uma troca é involuntária, você não tem como dizer que isso gerou riqueza. Isso não é ideologia, gente. Isso é definições, ok? O que acontece? O Estado não consegue gerar nova produtividade, então você tem que reduzir o peso dele, cortar gastos, cortar o tamanho da estrutura dele, cortar intervenções e deixar que a produtividade volte a subir. O governo federal precisa parar de tomar nova dívida, precisa cortar gastos, porque daí sobra mais dívida para o setor privado, que vai abaixar os juros temporariamente e ajudar a resolver isso. Dá para desarmar essa bomba? Pô, até dá. Até dá. Se tiver coragem e meter um facão aí de no mínimo 50% no governo americano, dá, eu digo em gastos. Isso vai ser feito? É claro que não. É possível, eu acho. Eu acho que dá pra desarmar isso aqui. Agora, não vai ser feito. Sejamos sinceros. Eles não vão reduzir o gasto deles pela metade. Eles não vão demitir metade dos servidores públicos. Eles não vão reduzir toda a estrutura institucional regulatória e cartelizadora do governo americano. Não vão. E o que vai ser feito, então? Tomar nova dívida para financiar os juros da dívida passada. Inclusive agora vai ter que subir isso por causa dos cortes de impostos do Trump, que embora ajudem as pessoas a reter mais dinheiro no bolso delas, isso colocado na ausência de cortes de gastos e na ausência de um corte regulatório,
só gera um aumento do tamanho da dívida. Só isso. Ah, mas isso vai matar a besta de fome, né? Starve the beast. A gente vai tirar o dinheiro do governo americano e ele vai ter que cortar gastos. Não necessariamente, porque inclusive você tem um bom efeito político, em que você pode cortar impostos, então você diz para toda a base republicana, cortamos impostos, olha que bom para vocês. E os democratas podem falar, estamos gastando dinheiro a rodo, que bom para vocês. Então todo mundo ganha coisa, de tirar a dívida e estoura daqui a 5 anos, mas por enquanto é politicamente expediente. Então não existe nenhum motivo realmente agora para o governo falar, não, vamos cortar gastos. Politicamente não tem sentido fazer isso. E quando isso tudo estourar, eles podem simplesmente falar, ah, foi o capitalismo, a gente precisa de mais intervenção do Estado no capitalismo, porque o capitalismo falhou. Ah, olha que coisa legal. Isso que provavelmente vai ser feito. Reformas do Trump agora resolvem? Tarde demais, ele não vai ter a coragem de fazer essa coisa nesse tamanho. Ele já reduziu fantasticamente as promessas, o que tem entregado é muito pouco e... Ainda você acha o quê? Que ele vai reduzir gastos governamentais? Já fiz um vídeo sobre isso no passado. Você acha que ele vai cortar 800 bilhões de dólares do gasto governamental? Ele não vai. Isso é o quê? Isso é equivalente a todo o exército americano. Ele não vai fazer isso. Todo o exército, toda a marinha, todo o braço armado, toda coisa nos Estados Unidos que é feito pra explodir alguém, ele vai ter que cortar. Ele não vai fazer isso. Ou vai cortar, sei lá, Social Security. Ah, só cortar INSS, só isso. Não. Cortar Medicare, Medicaid. Isso já falou que não vai mexer. Ah, mas ele vai cortar 200 bi. Ah, beleza. Cortou 200 bilhões de dólares. Só falta aí uns 600 bilhões de dólares. Só isso. Coisa pouca. Então isso não vai acontecer. E esta conta vai chegar. Dados estão na descrição, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.